Que bom que você veio hoje. Primeira Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Que Deus possa falar conosco e falar também com quem vai assistir a mensagem depois. Que a palavra chegue aonde ela precisa chegar. Diz a palavra de Deus: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? É interessante que Paulo começa falando sobre apostasia nos últimos tempos. Não é um pensamento que Paulo está dizendo, eu acho que lá na frente, daqui a alguns anos, as pessoas vão esfriar. Eu sinto que... Não, ele não está dizendo algo do homem, mas foi uma revelação trazida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe para Paulo uma direção, lembrando que o Espírito Santo é onisciente, ele sabe de tudo, e quando Paulo estava vivo e o Espírito Santo veio falar com ele, o Espírito Santo já sabia, inclusive dos nossos dias. O Espírito Santo já via a Irene, já via o Donizete, já via a Thaís, já nos via. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o futuro. Nós só conhecemos o passado e o presente. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe o que vai acontecer. E o versículo 1 aí diz que o Espírito afirma expressamente. Note que tem uma ênfase aí. Em outras versões, como na NVI, diz claramente. A versão transformadora diz, afirma claramente. O Espírito Santo está dizendo algo assim, muito sério, e ele está dizendo, presta atenção. E quem pode, manda, quem é inteligente, obedece. Então o Espírito Santo, quando ele afirma expressamente alguma coisa, Paulo está dizendo, a questão é séria. Presta atenção para não perder nenhum detalhe. E Paulo diz aqui que nos últimos tempos, ou nos tempos do fim, a terra teve princípio, um dia foi criada por Deus, tem um meio, nós estamos nesse meio, mas um dia será o fim da terra. Esse lugar que nós pisamos, esse lugar que nós moramos, um dia vai ter um fim. Não tem outro caminho. E o fim vai ser um fim para a terra. Mas vai ser uma mudança de fase. Quando eu era pequeno, eu lembro que os filmes terminavam com aquela frase The End. Quando aparecia The End,
Eu sabia, acabou o filme, acabou. Um dia Deus vai dizer: acabou o tempo. Nós, como família, quando o pastor Manuel ia mudar de Ribeirão Preto para Manaus, nós, os irmãos, pensamos: agora vai ficar difícil ver o pastor Manuel. Então vamos fazer uma reunião de família para a gente despedir, porque ele vai demorar para voltar. Só que aí ele foi escolhido como superintendente lá e de vez em quando tinha reunião por aqui. Aí um dia o Alexandre disse: pai, você viu que a gente vê mais o tio Manuel agora que ele está lá longe em Manaus do que quando ele morava aqui em Ribeirão Preto? Porque de vez em quando ele tinha que vir a trabalho para cá. Mas marcamos uma reunião no Termas de Olímpia, ou Termas dos Laranjais, desculpa, Termas dos Laranjais, não sei que cidade que é. Olímpia, obrigado, cidade de Olímpia. Eles fizeram escavações profundas para ver se achavam petróleo nos anos 60. E não tinha petróleo. Saiu água, e água quente. Eles dizem que por causa da grande profundidade, conforme a água vem subindo e vem passando pelas pedras e tudo mais, ela chega quente, chega termal aqui em cima. E aí abandonaram o poço, mas alguém teve a grande ideia de tornar o lugar num parque aquático com água quente. É um lugar muito interessante. Marcamos um dia, nós, pastora Lúcia, eu e as crianças, viajamos, fomos até lá. Meu irmão Manuel com a família também foi. Foi um tempo, passamos o dia lá. Mas assim que chegamos, na recepção, quando fizemos a inscrição, deram uma chave para cada família. Um chaveiro com uma chave de uma caixinha numerada. Então ali você tirava a sua carteira, seu celular, chinelo, colocava tudo lá dentro. De vez em quando, quero saber se tem ligação, voltava lá, abria a caixinha, via se tinha uma ligação, fechava e ficava passeando, tomando banho, entrando nas piscinas com a chave da caixinha. E o pastor Manuel avisou logo cedo: não percam essa chave, porque na saída, quando nós entregarmos, se tiver faltando uma chave, o preço é caro. Porque eles vão abrir a caixinha para a gente, mas vão cobrar pela cópia da chave e tudo mais. No final do dia, vamos embora. A hora que chegamos lá, faltava um chaveiro. Adivinha de quem? Pastor Manuel. Ele perdeu a chave dele. E abre carro, e abre bolsa, e mexe aqui, mexe lá e tal, e o parque esvaziando, porque era hora de fechar o parque, final da tarde, porque aí entra numa outra fase. Quando o público sai, aí eles vão lavar os banheiros, vão esvaziar algumas piscinas e lavar, vão consertar o que está quebrado. Então tem a hora do público e tem a hora dos funcionários fazerem a manutenção no final do dia. Todo mundo foi saindo, faltava quem? A família Lima. A gente até brincava, essa é mania de fechar a igreja, né? Porque desde criança, como filhos de pastor, a gente sempre era os últimos a sair da igreja. Até que chegou uma hora que eles disseram: não, podem ir embora. Acho que estava ficando mais caro manter o parque todo ligado por causa da gente do que a cópia das chaves. Eles liberaram. Mas o parque ia mudar de fase, a fase da manutenção. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: senhores, acabou o tempo. Tem restaurante que é assim, chega um horário que eles avisam: acabou o tempo, precisa sair, porque a gente vai agora arrumar as coisas. Pastor Estevão Ripp que conta que tem uma lanchonete meio que familiar nos Estados Unidos, que fazem um hambúrguer especial, que tem um trato. A hora que termina o horário do público, eles fecham as portas com quem estiver dentro.
E aí um vai lavar banheiro, o outro vai lavar louça, o outro vai passar um paninho nas mesas, o outro vai fazer alguma coisa e o pessoal fica. Está vendo, pastor Marcelo? Lá, no final do dia, quem estiver dentro da pizzaria, fecha lá e diz, agora vamos arrumar as coisas, vamos preparar para o dia seguinte. Mas chega um horário que quem estiver dentro vai ajudar na limpeza. Um dia Deus vai dizer, senhores, é hora de fechar. Agora nós vamos para uma outra fase, a outra fase é a eternidade. Não aqui, mas eternidade com Deus no céu, ou sem Deus no inferno. Não sou eu que decido para onde cada um vai. Essa decisão é pessoal e intransferível. Cada um aqui precisa decidir. Quando chegar esse momento, para onde que eu vou? E você tem que decidir enquanto está vivo. Não adianta alguém, depois que você morrer, fazer alguma coisa para te mudar de destino. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Depois desse tempo de morrer ou da volta de Cristo, o que está feito, está feito. Então o Espírito Santo diz nesse versículo 1, afirma expressamente que nos últimos tempos. Quem está mais perto dos últimos tempos? Paulo quando escreveu? Ou você? Nós estamos mais perto. Nós estamos caminhando e algumas coisas estão acontecendo muito rapidamente. Estamos perto dos últimos tempos. E o Espírito afirma que nesses últimos tempos ou últimos dias, alguns apostatarão da fé. Nota que eu não disse vão apostar. Apostar é uma coisa. Apostar é arriscar dinheiro em algum jogo, os chamados jogos de azar. Para ganhar, muitos perdem. Para alguém ganhar na loteria, muitos tiveram que comprar o bilhete e perderam. Alguns ganharam alguma coisinha, mas a grande maioria não perdeu nada e o governo fica com quase tudo do restante. Faça uma pesquisa um dia para ver que para o governo é um bom negócio a loteria esportiva. Porque o prêmio, na realidade, é só um pedacinho do todo o dinheiro arrecadado. Mas um dia, muitos vão apostatar da fé. É por isso que nós, quando a gente fala em aposta, é por isso que nós não fazemos rifa. Não fazemos. Porque para um ganhar o prêmio da rifa, todos aqueles outros nomes da cartela vão perder. Nós não fazemos rifa, não fazemos propaganda de rifa. Se alguém falar para você, ó, põe aí, faz propaganda da minha rifa, você tem que dizer, olha, diz, minha religião não permite, pronto, tá bom? Mas diz, olha, é jogo de azar, eu não posso fazer propaganda. Se você quer a bênção de Deus, não faça rifa, não promova rifa, não compre número de rifa. Se alguém está precisando de ajuda, você fala, eu não vou comprar um número não, mas está aqui um valor para você. Eu não quero número nenhum, mas eu quero te ajudar com esse valor aqui. Infelizmente, até mesmo algumas igrejas andam fazendo rifa. Soube de uma igreja que fez rifa para arrumar o telhado. Mas nós não podemos, é jogo de azar. E jogo de azar vicia. Já tivemos aqui na igreja, muitos anos atrás, alguém que de vez em quando tinha que fazer uma fezinha. E aquilo pega e vai acostumando. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Apostatar é negar ou abandonar a fé.
A pessoa está na fé e ela diz: não quero mais. Ela apostata, ela abandona a fé, ela vai para outro caminho, ela vai para outra religião. E o Espírito está dizendo: nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé. Note que não está dizendo todos, mas alguns. Alguns vão negar a fé, alguns vão abandonar a fé, vão abandonar a igreja, vão parar de orar, vão parar de ler a Bíblia, vão desistir, vão ficar pelo caminho. É só uma parte. E essa parte que vai apostatar da fé, ainda no versículo 1, dê uma olhada em nossa Bíblia, por que eles vão apostatar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Efésios 4,14 nos mostra que nós precisamos cuidar para não sermos enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. E eles vêm com uma conversa, muitas vezes parecendo uma conversa boa, parecendo Bíblia. Também lá em Efésios capítulo 4,14, na revista e corrigida, diz: para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudamente. Muita gente tentando enganar. Alguns desses grupos usam até a Bíblia. As pessoas vão para a igreja com a Bíblia, mas a Bíblia não é a única regra de fé. Tem alguma coisa que tem que ler junto com a Bíblia. Tem alguma coisa que às vezes é mais importante que a Bíblia. Tem alguma profecia, alguma revelação que é mais importante do que o que está na Bíblia. Tem alguma frase de alguém ou algum escrito de alguém que é mais importante do que o que está na Bíblia. O Espírito está dizendo para tomarmos cuidado, para não apostatarmos por causa de espíritos enganadores. Muitos desses lugares falam de Jesus. Eu me lembro uma vez, eu vi uma foto de uma caixa de papelão bem grande, maior que um homem, com uma vara numa ponta e a caixa de papelão inclinada, apoiada naquela vara, e uma Bíblia no meio da caixa de papelão, com uma cordinha amarrada naquele pauzinho que está segurando a caixa de papelão, tipo as arapucas do Dudu. E aí dizia: cuidado, porque algumas seitas usam a Bíblia para atrair pessoas. As pessoas entram achando é crente, eles usam a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles falam de Jesus, mas se você olhar, algumas coisas estão sutilmente contrárias ao que diz a Bíblia. Ainda no versículo 1, depois de falar de espíritos enganadores, fala também de ensinos de demônios. Lembrando que os demônios não têm nada de bom para a gente. Mesmo que pareça bom, é propaganda. Depois, quando vem a realidade, é que vem a percepção de que aquilo que eles tinham mostrado como algo bom, prazeroso e alguma coisa que ia resolver o problema, os ensinos de demônios levam para a destruição. Ainda no versículo 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Hipocrisia dos que falam mentiras. Os teatros de antigamente, lá na Grécia e tudo mais, eles usavam máscaras. Máscara de alguém com cara de bravo, e a pessoa, quando colocava a máscara, ela estava interpretando o papel de alguém
ou bravo, ou alguém infeliz, ou alguém triste. A hipocrisia fala de algo que é falso. Não é o que está lá dentro, mas muitos ensinos de demônios, eles são ensinados pela hipocrisia dos que falam mentiras. E muita gente acredita nas mentiras. E olha ainda no versículo 2: e que tem a consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Cauterizado significa morto ou destruído por ação de ferro em brasa. Essa é uma das explicações de cauterizado no tempo bíblico. Eles costumavam esquentar o ferro tanto até que ele ficava vermelho, para ir naquela ferida e queimar para cauterizar. Já imaginou? Cauterização? Ainda hoje se usa. Existe a cauterização por eletricidade, a eletrocauterização, a laser. Eu tinha uma manchinha aqui, e aí a dermatologista disse: a gente tem que tirar essa mancha aí. Marcou o dia, e aí lá vem ela com aquela maquininha quente, e a hora que passa se senta aquele cheirinho de tipo cabelo queimado. E depois ela passou tantos cremes, mas tantos cremes, tantos protetores solar, que eu tinha que acordar de manhã, passar protetor solar, no almoço passar protetor solar, na janta passar protetor solar, passar o dia inteiro de protetor solar. Eu, vou usar, tá bom. Saí de lá, a receita nem fui atrás. Que a gente também precisa um pouco de sol. A pastora às vezes me diz: vai tomar sol. Ela toma mais do que eu. Às vezes eu vou fazer alguma coisa lá no quintal, ela diz: tira a camisa então, trabalha no sol, pega o sol. Porque tem muitas coisas que aconteceram depois desse período que começaram a dizer que a gente tem que usar protetor solar o dia inteiro. E aí o corpo não absorve algumas coisas e algumas situações não acontecem por falta do sol. Mas a cauterização também pode ser pela química. Eu tinha muita afta quando criança. Aí um dia falaram: vai ter que ir na dentista para ela cauterizar. E era colocar uma coisa ali que arde, mas resolve. Tem também a cauterização com nitrogênio. E se você pesquisar na internet, fala muito de cauterização de cabelo. Não sei o que é isso, não pesquisei, mas falam muito. Mas aqui está falando sobre consciência cauterizada. A consciência é aquilo que todos nós temos dentro de nós, que alguns chamam de lei moral que está dentro de nós, que quando fazemos alguma coisa errada, aquilo lá dentro diz: foi mal. Isso que você fez não foi bom. É a forma como Deus nos avisa. Mas não é só crente que tem consciência. Uma pessoa que mora no meio do mato, que nunca ouviu falar da Bíblia, quando ela para e faz um arco e flecha e deixa do lado de fora da oca e vai comer alguma coisa, quando ele sai, se alguém roubou, ele fica bravo. Mesmo que ele nunca ouviu falar sobre os 10 mandamentos, mas ele sabe: é meu, eu fiz, eu gastei tempo, não é certo que alguém venha e leve. E com certeza quem levou também sabe. Por isso levou escondido, não veio na frente do índio lá que preparou e disse: vou levar embora. Mas esperou ele entrar para tirar. A consciência, ela nos avisa: você errou, você errou. Mas muita gente, quando ouve a consciência, deixa para lá. Um bom exemplo de consciência que eu já contei aqui uma vez foi o Christian Sarmento.
que quando ele era bem jovem, eles compraram um carro, e depois de usar um tempo, o carro ligou uma luzinha no painel. Tem um mecânico lá no último banco, o Pedro, ligou uma luzinha no painel, e a luzinha não apagava. E aí, então, ele perguntou para um, perguntou para outro, alguém disse, é o óleo, você tem que trocar o óleo. E ele não trocou o óleo, ele comprou o óleo, pôs no porta-mala do carro e continuou andando com a luzinha vermelha lá, dizendo, troca o óleo. Depois de um tempo, ele cansou e disse, vou dar um jeito. O que ele fez? Abriu o manual do carro, olhou a luzinha, viu qual era o esquema aquelas pecinhas fusível que a gente troca no carro, foi lá e tirou o fusível, apagou a luz. Pronto, está resolvido o problema. Não tem mais luz vermelha no painel. Continuou andando com o carro, agora não tinha uma luzinha vermelha. Andou por um bom tempo, até que um dia ele ouviu um barulho forte. Quando ele desceu, o motor, um pedaço do motor estava no chão, estava rodando no seco. A consciência é como a luzinha vermelha que acende, dizendo, Walter, conserta. Fabiana, conserta. Karina, Rosa, conserta. Ela liga. Mas se nós ignorarmos essa luzinha que é a consciência, e se a gente de alguma forma começar a arrumar uma desculpa para aquela luzinha e deixá-la para lá, vai chegar um momento que a consciência fica cauterizada. Aí a pessoa erra. No começo ela sentia alguma coisa, na segunda vez sentiu de novo, na terceira sentiu de novo e não fez nada, e a consciência foi ficando cada vez mais deixada de lado, até que vira normal realizar o mesmo pecado. Já agora a consciência está cauterizada. E consciência cauterizada impede que a pessoa perceba o erro e, percebendo o erro, se arrependa e busque perdão de Deus. Quando a consciência está cauterizada, é muito difícil chegar ao arrependimento e ao perdão de Deus. Paulo está dizendo aqui nesse versículo que essas pessoas que ensinam tudo isso e vão levar alguns a se apostatar da fé, elas têm a consciência cauterizada. A consciência deles já não faz diferença. Graças a Deus que Paulo começa dizendo que alguns apostatarão da fé, mas não são todos. Eu quero fazer parte dos que não são desse grupo que vão apostatar da fé. Tinha uma pessoa no passado que, quando ouviu de uma lista, disse, me inclua fora dela. Me inclua fora dela, ou seja, eu não quero fazer parte dessa lista. Então eu digo hoje que eu seja incluído fora da lista desses que apostatarão da fé, e eu espero que você também não queira fazer parte dela. Volta um capítulo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente está em 1ª, vai para 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Mas vocês precisam saber disto nos últimos dias. Olha aí os últimos dias de volta. Quem está perto dos últimos dias? Nós. Estamos mais perto que Paulo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Parecem piedosos, mas negam o poder da piedade. Fique longe também destes. Fique longe destas pessoas. Qual é o seu círculo de influência? Seu círculo de amizade. Influência, a gente influencia, mas às vezes as amizades é quem nos influenciam. No seu grupo você é que influencia, você que é influenciado. No grupo da família, no grupo da escola, no grupo do futebol, no grupo da rua, no grupo da faculdade, da escola, do serviço, você influencia ou é influenciado? Quando alguém é sempre influenciado, e essas pessoas são destes que estão narrados aqui, essa pessoa está a caminho de apostatar da fé, por causa da consciência cauterizada. Consciência já não... Mas Paulo diz: foge desses, foge. Deixe a sua consciência sempre sensível a perceber quando alguma coisa o Espírito Santo está dizendo: conserta isso aí, conserta. Não deixa para amanhã essa encrenca com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com a esposa, com o marido. Conserta, porque se deixar para amanhã, vai cauterizando, e chega uma hora que a consciência está cauterizada. Muitos apostatarão da fé, alguns, mas eu quero estar nos que vão permanecer na fé. Fique em pé, vamos orar. Ó Deus, eu te peço que o Espírito Santo fale conosco e nos mostre se estamos com a nossa consciência cauterizada, se as coisas erradas estão acontecendo e estamos deixando do jeito que está. Espírito Santo, toca essas consciências, toca de forma que seja uma consciência sensível, ao ponto de perceber assim que alguma coisa não foi correta, assim que o Espírito Santo mostrar algo dizendo: isso aqui, isso não foi da minha vontade, que a gente se arrependa e busque perdão, que a nossa experiência, que a nossa fé permaneça em Cristo Jesus, porque nós estamos em tempos difíceis e por todos os lados pessoas têm se apresentado com mensagens, e às vezes mensagens bonitas, às vezes programas bonitos, mas com ensinamentos que são ensinamentos de engano ou ensinos de demônios.
E só o Espírito Santo para nos dar discernimento, para percebermos, opa, isso é cilada, isso é armadilha, isso aqui não é o que está na Bíblia, isso aqui não é o que Deus quer de mim. Que a gente perceba, para não apostatarmos da fé. Alguns vão apostatar da fé, alguns vão parar pelo caminho, vão parar de ler a Bíblia, vão parar de vir à igreja, vão parar de orar, vão parar de até mesmo de se dizer cristãs, e vão assumir religiões diferentes. Mas, ó Deus, que nós tomemos a decisão pessoal de estar prontos para quando o Senhor disser: senhores, é hora de fechar a terra, agora é eternidade com Deus, que a gente esteja preparado para ouvir: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que a nossa consciência seja sempre sensível, que haja humildade em nós para pedirmos perdão, que haja força em nós para fazermos o que for necessário, para que aquilo que desagradou o Senhor não volte a acontecer, para que não vire rotina aquilo que te desagrada. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.